Olá pessoal, meu nome é Márcia de Paula. Eu vim fazer o primeiro vídeo de 3 que eu vou estar fazendo neste mês de setembro com o tema depressão, aqui no Espaço Holístico Casina do YouTube. Eu falo 3 porque tem conteúdo dentro do olhar sistêmico que eu atuo aí desde 2012. Eu percebo quanto esse tema traz muitas outras conotações, vamos dizer assim. Eu estou aqui com o livro do Bert Hellinger, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, A Cura. Esse livro me ajudou muito num processo de cura de mim mesma, né? E é muito interessante que ele fala muito sobre a doença, e eu vou começar falando da doença, até esticando, dando os exemplos do que é o tema mesmo, que é sobre a depressão, tá bem? Então eu separei aqui 2 trechinhos para ficar bem, vamos dizer assim, numa linguagem que ele traz que eu acho super clara, tá? Vou compartilhar com vocês um trechinho então do livro que ele fala o corpo. Para onde olhamos primeiro quando precisamos da cura? Olhamos para onde algo dói, ou seja, olhamos primeiro para o nosso corpo. É no corpo, acima de tudo, que esperamos por alívio. Procuramos um médico que conheça o corpo e suas funções. Ele nos examina e encontra o local que está doendo e o órgão que está sofrendo. Trata do local dolorido e fornece ajuda ao órgão que não desempenha mais parcial ou totalmente suas funções. Aqui ele fala do tratamento médico e como a gente busca, né, pela saúde, ou pelo menos pela cura, ou pelo menos por sanar a dor, porque já chegou no físico. Então, também como terapeuta holística, eu vou dar um pouquinho do meu olhar a respeito do movimento, né, que leva a gente buscar exatamente aquilo que a gente está carregando e que vem nos adoecendo. Depois ele fala assim, sobre o procedimento. A doença em nosso corpo encontra-se no fim de uma cadeia. Começa na alma, pois é da alma que vêm os movimentos do amor, que nos leva às pessoas doentes, que desejam nos vincular a elas. Por isso, iniciarei com a parte principal, que segue esses movimentos. Ela se chama A Nossa Alma. Esse livro dele vale a pena ter, tá? Eu vou pontuando aqui pra gente chegar onde eu quero, tá? Tô fazendo uma propaganda aí, mas porque tudo aquilo que vale a pena, eu tenho certeza que vale mesmo a pena a gente passar pra frente. Qual é o movimento? O vínculo. Depois uma outra parte que ele diz assim, o vínculo. Qual é o movimento decisivo em nossa alma que leva às doenças? É o amor do vínculo, o amor que nos liga à nossa família e aos seus destinos. Esse amor do vínculo é elementar. Estamos entregues a ele. Ele nos prende à nossa família e a tudo o que nela aconteceu. Ele nos prende à sua grandeza, ao bem-sucedido e ao completo, tornando-se uma força. Ao mesmo tempo, liga-nos ao que não está resolvido e difícil em nossa família, as suas cargas e a sua culpa. Somos levados a tomar parte na responsabilidade, embora frequentemente não saibamos e nem sejamos culpados por algo relacionado a isso. Mesmo assim, temos que carregar junto essa carga. Eu vou parar por aqui, porque como eu vou fazer mais 3, eu vou pôr ele aí como um norte para os outros vídeos também. Mas aqui eu quero ficar sobre o que ele fala do vínculo e a nossa alma. Então, como terapeuta holística, eu vejo aqui no consultório que a doença nunca começa no físico. Ou ela começa são 7 corpos, né, que a gente fala, num corpo emocional, ou num corpo mental, ou até mesmo num corpo espiritual. Aqui eu quero trazer esse olhar do Bert Hellinger através do vínculo familiar, porque a gente já traz, né, no nosso gene todas as ligações, tanto que o nosso pai como a nossa mãe já vem trazendo, né, como descendentes dos seus
antecessores. E nós somos esses sucessores também. Então, quando a gente tem numa família alguém, por exemplo, que foi de alguma maneira excluído pelo sistema, vamos dar um exemplo simples, tá bem? Vamos falar de um avô que por um acaso fez alguma coisa que envergonhasse a sociedade. Alcoólatra, violento e talvez foi preso. Então, a sociedade, né, traz um pouco uma discriminação com esse perfil. E a nossa família pode ser que entrou, né, nesse pensamento coletivo e também, de alguma maneira, por questões morais ou até mesmo por vergonha, né, exclui também esse presidiário ou esse alcoólatra. Pois é, mas só que ele é o que tem grande importância no nosso sistema familiar, né? Esse bisavô, que por exemplo pode ser do paterno, e sem ele não existiria o nosso avô e tampouco existiria o nosso pai, e tampouco iria existir nós. Então olha como ele é uma peça-chave, mas ele teve esse destino, que possivelmente também seguiu outros, né? A qual ele trouxe essa carga, aqui é onde ele fala no livro, né? E isso vai vindo de geração em geração, essa exclusão. E não se fala desse bisavô ou fala no sentido de excluir mesmo, de vergonha, enfim, julgamentos. Então, é como se o nosso sistema familiar já viesse energeticamente com essa exclusão. E como a gente tem a necessidade de pertencer à nossa família, e às vezes aquele que ama tanto o sistema familiar e é o mais sensível, ele capta a exclusão desse. E quando ele capta, né, energeticamente essa exclusão, ele pode ser que queira seguir junto, né, por esse vínculo. E ele pode seguir o mesmo destino, né, dessa pessoa que foi excluída, ou até mesmo ele pode seguir a morte. Então é como se dentro dele tem um vazio, como se dentro dele tem uma culpa por fazer parte, por existir, por ser acolhido, e é como se ele fizesse uma autossabotagem. Então a alma dele começa a seguir, né, tendo movimentos de se adoecendo. Às vezes nem ele bebe, né, bebida alcoólica, mas talvez ele precise de muitos medicamentos que vão viciando ele, né? O álcool é um vício, então como se fosse viciando até ele ficar doente, e, né, com medicamento também pode acontecer, muitos medicamentos, adoecer a pessoa e essa pessoa, né, de repente ser levada a um movimento de não pertencer mais através da morte. Então eu quero chamar atenção aqui para todos nós, porque muitos de nós não conhecemos a história dos nossos antepassados, tampouco dos nossos pais, não é mesmo? E lá em casa, né, eu tive muitos exemplos de conflitos e que me fez, inclusive, buscar pela constelação, porque eu não me sentia fazendo parte do meu sistema. E era muito desafiador ficar convivendo com eles, né? Como se eu me obrigasse a estar no meio dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus primos, dos meus tios. Eu não conseguia uma conexão. Eu realmente me sentia um peixe fora d'água. E, claro, né, cresci com muitas dificuldades nos relacionamentos com eles, principalmente, mas também de saúde, né? Eu, desde pequena, já tive um evento traumático aos 2 anos de idade, que quase morri. E depois, na adolescência, antes da adolescência, né, do infantil para adolescência, muitos problemas de articulações na parte das pernas, e aquilo tudo, né, foi trazendo algumas memórias, né, e algumas situações também que me faziam excluir cada vez mais, né, de estar no meio deles, por dificuldade de locomoção. Mas isso ainda passou. Quando eu realmente fiquei, né, adolescente e fui para o mercado de trabalho, eu percebia que era até uma fuga, porque era uma maneira de eu me afastar mais ainda da minha família. E esse conflito interno perdurou por muitos anos. Só quando eu conheci a constelação, eu tinha 35 anos,
foi que eu comecei a ter um novo movimento. Não é nem entendimento, porque entendimento eu já tinha feito alguns cursos de programação neurolinguística, então foi me dando um pouco mais, né, vamos dizer assim, de recursos mentais, emocionais, de conhecimentos, mas ainda existia uma exclusão. Então, quando eu decidi me tratar, né, com as constelações, fazendo o treinamento, me aprofundando, inclusive, foi que os insights vieram e as coisas começaram a clarear e realmente a minha vida começou a mudar. Isso eu vou deixar para um próximo vídeo, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o quanto a gente segue movimentos que nos levam à doença muito por uma exclusão. Então, nessa exclusão, é como se a gente se excluísse. É como se a gente não pudesse pertencer ao nosso sistema familiar, ficar em paz com o nosso sistema familiar. E olha que complicado, né? Porque a nossa vida veio através desse pai e dessa mãe. E às vezes até do espaço que os nossos irmãos mais velhos nos deram para existir também. Então, abortos, né? Quantos abortos às vezes a nossa mãe não teve antes de ter a gente. Então, tudo isso vem como uma carga, isso também vem como um vínculo. E a exclusão do aborto também faz com que o seu sucessor queira seguir a morte, porque é uma morte prematura. Então, muitas crianças que nascem, né, hiperativa ou com problemas já de saúde, já desde pequenininha e não tem uma causa aparente, muitas vezes estão vinculadas a um aborto porque não foi reconhecido, ele não teve um lugar de direito no nosso sistema familiar dentro do reconhecimento, inclusive da dor de ter perdido esta vida. Então vem uma criança principalmente hiperativa, né? A criança já desde pequena já põe a vida dela em risco. E aquilo não é um movimento interno, ela não consegue, né, saber o que aconteceu, ela só segue o movimento da alma. Por isso que esse vínculo é tão importante e tão crucial, vamos dizer assim, para a nossa cura. Eu quero finalizar esse vídeo com vocês, deixando aqui algumas características de quando a pessoa tem esse movimento de buscar pela doença e às vezes a doença está ligada a uma morte. Então, crianças hiperativas, pessoas que já desde jovem têm depressão ou vivem uma tristeza profunda, pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que não têm, sabe, uma energia para ir para a vida é sempre empurrada, a pessoa está sempre desmotivada, às vezes nem chegou uma doença no físico e nem está com depressão, mas tem, sabe, aquele... foi muito comum o ano passado eu escutar a pessoa falar sobre isso, procrastinar. Então fica naquela procrastinação, né? Que é a falta mesmo de movimento, de coragem, de confiança, de ânimo, né? Para poder fazer e acontecer as coisas na vida. Então, se você tem ou já teve algum desses sintomas ou conhece alguém que esteja, eu super indico a constelação familiar. Mas o ideal primeiro é a pessoa ir buscar, né, conhecer mais, conversar com um terapeuta primeiro, ou buscar pela terapia holística, para ir lapidando, né, as suas emoções, abrir mais a sua mente, para que realmente no movimento da constelação a sua alma venha lhe mostrar o caminho de que onde ela está enredada por um vínculo, né, pesado que está adoecendo ela, para que ela consiga até mesmo encontrar o caminho da cura. É isso, eu termino esse vídeo aqui e no próximo vídeo eu continuo mais alguns movimentos que eu vejo acontecer na constelação e, como eu disse, primeiro aconteceu na minha vida, eu sou a prova viva aqui do quanto sair do processo depressivo faz toda a diferença em todas as áreas da nossa vida. Mas para isso a gente precisa voltar lá, para o nosso seio familiar, porque lá está a resposta e a solução de tudo. É isso. Gratidão.